Então, Karl Marx ele é um homem do século XIX que se dispõe a entender o capitalismo, aquele capitalismo que vivia a segunda revolução industrial, aí na segunda metade do século XIX, e tinha uma característica já financeira, ou seja, o capital bancário se unindo ao capital industrial. Então Marx ele vai se debruçar sobre economistas, filósofos, sobre a história, para entender o capitalismo. E dentre as coisas que ele entende do capitalismo, ele faz uma leitura de que o capitalismo ele caminhava para o colapso. E como é que seria o colapso do capitalismo? Para o Marx, o capitalismo era o sistema econômico mais avançado em termos de tecnologia. Ao mesmo tempo, o capitalismo seria uma sociedade em que as contradições sociais seriam brutais e tamanhas que essas contradições levariam ao colapso dessa sociedade. E que contradições serão essas? Basicamente entre a classe dos capitalistas, aqueles que detêm o capital, fábricas, fazendas, bancos, e a classe operária, que são aqueles que, desprovidos de capital, trabalham para os capitalistas ou para o capital. Então, a contradição, as grandes contradições seriam entre essas duas classes, que de maneira concreta, como é que elas se dariam essas contradições? Baixos salários para esses operários, mulheres trabalhando mais que homens, crianças em condições de periculosidade no trabalho, condições insalubres para todos esses trabalhadores, condições insalubres de moradia. Essas são as contradições que o Marx está localizando no capitalismo. E o Marx ele entendia que essas contradições seriam tão intensas e tão profundas que o capitalismo só teria um destino. Essa classe operária, trabalhadora, em nível global, faria uma revolução operária que levaria ao fim do capitalismo. Em termos concretos, o que seria essa revolução? O que seria a destruição do capitalismo? Esses operários criariam um Estado controlado por esses operários, e esse Estado ele controlaria os meios de produção, repetindo, fábricas, fazendas, bancos. Então, o Estado controlaria os meios de produção. E segundo Karl Marx, esse seria o regime mais democrático, o regime político mais democrático da história humana, porque a maior classe, a classe operária, controlaria o Estado, que por sua vez controlaria os meios de produção. E qual é o nome dessa sociedade em que o Estado é controlado pelos trabalhadores e controla os meios de produção? O nome dessa sociedade é socialismo, a sociedade socialista, que para o Marx não seria o fim da história. Esse Estado controlado pelos operários, ele teria qual finalidade? Transicionar essa sociedade humana para a sua etapa final, que seria o comunismo. E como que se caracterizaria o comunismo? A inexistência do Estado e os meios de produção sendo controlados pelos trabalhadores. Uma sociedade também planetária, global, em que os meios de produção seriam controlados de forma comum. Daí vem o termo comunismo, a classe trabalhadora ou todos os trabalhadores controlando os meios de produção.